para a gente pelo menos terminar e concluir um pouquinho a questão da ventosa. Que bom, que bom. Bom, vamos voltar aqui. Qualquer coisa, depois também eu vou fazer um outro stories falando um pouquinho mais específico aí sobre a ventosa, alguns aspectos. Ou vamos montar uma aula mesmo e gravar um vídeo. A ideia é essa, tá? Se vocês tiverem dúvidas, né, sobre ventosa, vão mandando que a gente vai estar perguntando. Uma dúvida muito frequente também em relação à ventosa é em relação à diferença de cor. Como eu disse lá, existem vários fatores que interferem para a pessoa ficar mais roxo ou menos roxo, tá? Primeiro de tudo, o que mais interfere é a cor da pele e alguma doença vascular. Então, quando a pessoa já tem alguma alteração vascular, pode ser varizes, pode ser celulite, pode ser estria, alguma coisa nesse sentido. Mulher tem bastante, homem também tem hoje em dia, a gente sabe disso. Acaba tendo, né, uma maior chance de ficar mais roxo, tá? Por causa dessas condições, pele branca, alteração vascular, uma hipersensibilidade ali na região, tá? Então, esses fatores são muito ligados ali. Doença na medicina chinesa por excesso, alguma inflamação, alguma irritação. Então, nesses casos, a tendência fica muito roxo, tá? Acúmulo de toxinas, tá? Quando você tem ali uma dieta alimentar desequilibrada, isso também faz com que você tenha ali, às vezes, uma circulação um sangue mais escuro, e isso vai, consequentemente, na ventosa, deixar a região muito mais escura também. Então, quanto mais toxinas, mais você vai ficar mais escuro a sua região, tá? Quanto pior for a sua alimentação, tá? Quando você toma pouca água também, isso vai interferir nesse processo, vai ficar mais roxo. Então, o contrário, quando você tem uma vida ativa, você realiza atividade física, quando você tem uma boa alimentação, quando o seu xixi também é claro, tá? Isso dá para ter o parâmetro em relação à ingestão de água, por exemplo, tá? Quando você tem uma pele mais escura, né, morena para cima, então você consegue ali ter ali uma melhor, vai ficar menos roxo, menos escuro mesmo, preto, tá? Na medicina chinesa o pessoal fala que quando fica preto, independente aí da raça, da cor da pele, você tem que tomar cuidado, porque indica realmente um estágio mais avançado de uma doença crônica e degenerativa, tá? Então muitas vezes pode ser até indicativo de câncer. Não que seja certeza, mas que vale a pena a partir daí você fazer uma investigação, tá? Sempre no sentido de dar um alerta, de fazer com que isso faça ou permita que você faça um diagnóstico mais precoce, tá bom? E como é que tá agora? Tá travando, pessoal? Estão conseguindo me ouvir? Tá legal? Mudei de sala aqui, tô numa outra sala de atendimento da clínica, tá? Falando ainda hoje da ventosa terapia, tá bom? Não coloquei ali o tema, mas como deu aquela travada toda, mudei de lugar. Vamos ver se a gente consegue agora falar por aqui. Parece que tá travando ainda, né, pessoal? Como vai ficar gravado o vídeo, então eu vou continuar falando aqui um pouquinho em relação à ventosa, tá? E o que a gente está falando ali? Ah, tá normal agora. Que bom, Laine. Obrigado. O que a gente tem então até essas diferenças em relação a ficar mais roxo ou menos roxo, tudo bem? Ficou um pouco mais claro isso? Qualquer dúvida, pergunta aí também de novo que a gente vai aprofundando aí na questão. Como eu estava falando antes em relação à sangria, né? Que eu não gosto de fazer a sangria com o copo de acrílico,
ainda mais neste momento por causa da infecção que você pode causar e passar de um cliente para outro, tá bom? Quando você faz a sangria, se a pessoa tem alguma doença infecto-contagiosa, você não sabe, ele não falou, e às vezes nem a pessoa ali sabe também, você não consegue esterilizar adequadamente um copo de acrílico. Por mais que você passe o álcool 70, você não consegue eliminar tudo da maneira correta, tá? Então, para você esterilizar mesmo, teria que ser um copo de vidro. Então, se você quiser fazer a sangria com a ventosa, tá? Você vai ter que fazer isso com um copo de vidro. E aí entra naquele lance lá do Karate Kid, lembra? Que ele fala que ele quer o copo de fogo. Por quê? Porque você pega um copo de vidro, faz um chumaço de algodão com álcool, gera o fogo, coloca lá dentro, superaquece, queima o oxigênio interno, gera uma pressão negativa, tampa ali na pele e isso vai fazer o processo de sucção, que vai atrair ali o sangue para aquela região local, tá bom? Então dessa maneira você tem a sucção, né? Através do copo de vidro que você fez com o fogo. Diferente daquela bombinha de acrílico, que aí fica muito mais fácil de você estar trabalhando com a ventosa de acrílico, tá bom? Então só tomar cuidado com isso, por causa da questão da higiene e do contágio, tá? Então, quando você faz a sangria com o copo de acrílico, você não consegue fazer a higiene adequada desse material. Então, para fazer sangria com a ventosa, recomenda-se fortemente você utilizar a ventosa de vidro, tá? Eu vou publicar no Insta um vídeo que eu tenho fazendo com a ventosa de vidro. Então, como que a gente faz, tá bom? Me lembrem disso, me cobrem lá, que é bem interessante, é bem legal. Só que exige bastante prática, né? Não é difícil. Conforme você vai fazendo, isso vai ficando mais prático e você consegue desenvolver essa habilidade tranquilamente. Como tudo é uma questão de prática, né? Na massoterapia, tudo é uma questão de prática, tá bom? Outra questão que todo mundo me pergunta é em relação a tempo, né? E aí entra naquela questão do cuidado com a pele. Todo mundo fala assim, quanto tempo que eu deixo? É aquilo que eu falei, eu gosto de deixar 10 minutos na ventosa. Se eu estou atendendo um idoso ou uma pessoa que tem uma pele muito fina, eu deixo 8 minutos e vou observando. Se eu conseguir deixar mais tempo, até 10 minutos eu deixo. Quando é uma pessoa que tem uma pele bem hidratada, tal, corada, bonitinha, eu deixo até 15 minutos. Eu posso deixar até 15 minutos com a ventosa. E quando a pessoa é mais magra, tá? Eu deixo também, isso serve de parâmetro para baixo, então 10 minutos é o suficiente. Quando a pessoa já é mais musculosa, mais cheinha, a gente pode deixar mais tempo, até uns 15 minutos tranquilamente, que não vai interferir tanto ali na pessoa, tá? E qual que é o maior problema em relação ao tempo? Uma vez, por exemplo, eu deixei 10 minutos numa pessoa mais idosa e o que aconteceu? Na verdade, até deixei 8 minutos, já aconteceu isso também. Causou queimadura, bolhas de queimadura, tá? De tanto fazer ali a sucção, ele vai, né, queimando ali a pele também, e aí gera queimadura. E isso gera um desconforto muito grande para o cliente, a gente tem que tomar cuidado com isso, mas tudo bem, é possível causar isso, por isso que a gente tem que entender que a ventosa, ela de certa forma, ela é um pouco agressiva sim, por isso que fica os roxões lá também quando você faz, tá? Aliás, quando não fica muito roxo, a gente tem que tomar cuidado, porque é uma tendência de ter uma doença, né, da pessoa ter um desequilíbrio por deficiência de energia, tá? Por isso que não chega sangue suficiente ali na região, tá? Mas causando as bolhas de queimadura, o que a gente tem que fazer? Você tem que pegar uma agulha, fura essa agulha, né? Seca a bolha, faz uma compressa para dar uma acalmada e tem que recomendar o cliente a fazer higiene e o curativo naquela região, tá?
e tem que fazer, além da higiene ali, botar uma pomada para dar uma acalmada ali na pele. Bom, por que gera queimadura? Por causa da sucção, que é tão forte, né? Então às vezes a gente não entende, fala assim, né, não é nada, não acontece nada. E aí como a pele é mais fina, ela aguenta menos essa sucção e aí vai tendo como reação a queimadura, tá? Por causa dessa pressão negativa e que vai fazendo a sucção, entendeu? Então por isso que tem que tomar cuidado. E por isso que a gente passa o olhinho antes, porque quando você hidrata bem a pele, você faz até uma certa proteção, né, passando um óleo. Aí o óleo pode ser aquele óleo normal de massagem que a gente usa, tá? E aí pode ser de semente de uva, vegetais, pode até ser mineral. Tem muita gente que tem essa polêmica. Eu gosto de usar óleo de semente de uva porque ele é mais natural. Tudo bem, realmente ele é, mas ele tem um cheiro mais desagradável às vezes, dependendo de como foi feito, tá? Ele pode ter um cheiro um pouco mais intenso, então a gente tem que ficar atento a isso. Parece óleo mesmo, né? Dá um cheiro de fritura, tem que tomar cuidado. Eu já peguei bastante lotes, né, de óleos vegetais e acaba passando essa sensação. E é ruim que você não consegue usar isso, porque dá uma impressão muito ruim, tá? O que você pode fazer nesses óleos é você acrescentar o óleo essencial, mas se você vai acrescentar o óleo essencial, você fazer isso com óleo mineral também não tem problema nenhum, tá? Dá para estar utilizando isso também. Então quando você passa o óleo ali antes de aplicar a ventosa, você hidrata melhor a pele e aí ele resiste mais tempo a esse processo de queimadura. Você consegue fazer com um pouco mais de tranquilidade, deixar ali os 8, 10 minutos que não vai dar essa reação, tá? Agora, o que também o pessoal fala aqui, quando gera muita queimadura com tempo muito curto, é quando essa pessoa já tem também uma doença por deficiência de energia. Então está faltando ali energia, por isso que fica mais frágil e ele fica mais suscetível à queimadura, tá? A pele está muito fraca, está muito fina, está tudo com deficiência, tá bom? Então tem que tomar cuidado nesse sentido. Mas você tendo os cuidados e não omitindo isso do paciente, é tranquilo. Vai demorar um tempo, né? Ele vai sentir, por exemplo, na hora de tomar banho, que a água quente vai passar, vai arder, né? Então tomar cuidado com isso, tá? E às vezes umas bolhas que geram até grandinhas, em torno ali de 1 centímetro de diâmetro e tudo mais, tá? Então fica atento em isso, não é agradável você fazer isso, tá? Por isso que você tem que controlar esse tempo. 8 minutos, 10 minutos, no máximo 15 minutos que a gente aplica a ventosa, tá bom? O que mais que a gente pode falar de interessante em relação à ventosa? A ventosa ela é mais indicada para regiões de grandes músculos, então trapézio, que é um músculo muito grande, lombar, glúteo, coxa posterior, dá para a gente estar utilizando bastante. A articulação do joelho dá para a gente estar utilizando também. Panturrilha é uma região legal. Ombro é uma região que a gente consegue trabalhar bem. Peitoral dá para trabalhar também bem a ventosa. Muita gente aplica aqui nessa região do peitoral, por exemplo, para bronquite, para asma, até mesmo em crianças, tá? Que você consegue aliviar bem e abrir bastante para perfusão, para melhorar a questão dos sintomas mesmo, tá? De catarro, de produção de secreção, de falta de ar e tudo mais. Então, para bronquite, para asma, você consegue trabalhar nessa região aqui, uns 3 copos de cada lado na região peitoral. No pescoço já é um pouco mais difícil você trabalhar com a ventosa. Dá um pouco mais de dificuldade aqui, precisa daqueles copos menores, tá? Então, o ideal ali é você trabalhar realmente com aquela deslizante, tá? Você vai fazendo deslizamento. Uma coisa que o pessoal tem utilizado muito a ventosa isso é associado ao conceito de liberação miofacial, né? Então, você tem ali um ponto gatilho, um trigger point, que gera uma dor irradiada em determinada região e você precisa liberar esse ponto gatilho.
Então você vai lá e faz a ventosa naquele ponto gatilho, na região que está sendo uma possível causa da dor lombar. Então, por exemplo, você tem uma dor lombar que irradia para frente. Então, o ponto gatilho pode ser aquele quadrado lombar. Então, você vai lá no quadrado lombar, coloca uma ventosa, uma, duas ventosas na região. Você tem uma dor no esternocleido que irradia para a cabeça. Então, você tem aqui os pontos gatilhos, você vem e coloca umas ventosas nessa região também. Aí, no pescoço, aquelas ventosas menor. Você tem uma dor para o braço, por exemplo. Então, vai ter o ponto gatilho do peitoral, ou do supraespinhoso, ou do redondo menor no ombro, que você vai colocando de acordo com a região e faz, então, a liberação desse ponto gatilho. Pode ser um ponto gatilho que a gente faz a liberação com a mão. Então, quando a gente conhece o shiatsu, a gente consegue fazer muito bem essa liberação com a mão, mas também podemos estar fazendo com a ventosa ou com aqueles outros instrumentos de deslizamento, que é como se fosse o que antigamente a gente chamava de gua sha. Não sei se alguém já ouviu falar de gua sha, né? É como se fosse uma placa ali de acrílico e você vai fazendo a técnica da raspagem, né? Você vai raspando até liberar esse ponto gatilho, fazer com que esse ponto gatilho fique desativado. Quando ele fica ativo, ele gera aquela dor irradiada. Então, o ponto gatilho é um ponto de contratura, de tensão no músculo, que gera uma dor, né, referida, que irradia uma dor para determinada região do corpo. Então, cada músculo cada região vai ter lá um determinado tipo de ponto gatilho, tá bom? Bom, então a gente consegue muito utilizar a ventosa hoje em dia nesse sentido e ele acrescenta muitos resultados positivos para a gente. Então, quando o cliente chega com alguma dor muscular, tensional, você pensar em agregar a ventosa no seu atendimento, seja na sua massagem relaxante, seja na sua sessão de shiatsu, seja na sua sessão de auriculoterapia, de qualquer coisa que você for aplicar nesse seu paciente, nesse seu cliente, e você acrescenta a ventosa, você potencializa o seu resultado. Então isso é muito interessante e ajuda muito. É por isso que eu particularmente gosto muito da ventosa e utilizo muito a ventosa nesse sentido, de agregar esse valor a mais para a ventosa, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, o pessoal pode estar perguntando em relação à ventosa, porque isso vai ajudando a gente até a conversar mais aqui, tá? Eu já falei então de como que a gente vende a ventosa, a diferença do roxo, os tempos, a sangria com a ventosa, a utilização da ventosa nos pontos gatilhos. O que mais que a gente pode falar? A gente pode aplicar a ventosa em todas as regiões do corpo, nem eu falei, panturrilha, músculos grandes, né? Principais regiões que a gente usa, né? Peitoral, trapézio, ombro, lombar, glúteo, na dor ciática, né? Toda a parte posterior da coxa. A ventosa também pode ser utilizada na questão estética, né? Na região abdominal ali, que o pessoal acaba utilizando junto com os cremes com ativos e tudo mais. Por quê? Porque justamente a ventosa, quando faz a sucção, ela abre um pouco mais os poros para penetração dos ativos. Isso é interessante. A gente não tem evidências científicas em relação a isso ainda. Falta realmente pesquisa, estudos de qualidade. A gente tem alguns trabalhos já falando sobre a cupping therapy, né? Quando você vai buscar no mundo todo, ventosa terapia é cupping therapy. E aí você pesquisando isso, você percebe que o pessoal que fez os trabalhos que existem hoje não seguiram algumas regrinhas em termos de metodologia de pesquisa. Então a gente precisa melhorar isso, precisa trabalhar e investir nessa área em relação a pesquisa mesmo, para poder gerar mais fundamento, para poder gerar mais credibilidade em relação ao uso. Mas eu acho que realmente um dos maiores mitos é você acreditar que porque falta evidência você não vai utilizar. A resposta que as pessoas
nos dão o retorno, o feedback dos clientes são muito positivos, tá? E isso é muito importante nesse aspecto, faz toda a diferença. Não adianta a gente querer achar que tudo é baseado em evidências. Lógico que eu ainda mais como pesquisador, professor, terminei o meu doutorado recentemente, levo isso em consideração também, mas você tem que fazer uma análise crítica, no sentido de que como que foram desenvolvidos? Será que esses resultados não conclusivos, ou seja, de que não gera necessariamente o efeito que ele pode ser placebo, foi porque esses trabalhos foram mal feitos, a técnica foi mal aplicada? Quais são os motivos, tá? O que gerou esses resultados negativos? A gente tem que analisar isso, tem que pensar assim também. É assim que eu gosto de pensar, no sentido de que falta muito recurso, muita coisa para a gente investigar dentro das terapias orientais, da acupuntura, da medicina chinesa. Tem muita coisa para a gente estar falando. Já adiantando aqui também, semana que vem a nossa live vai ter como tema medicina tradicional chinesa. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria dos 5 elementos, tá bom? Então, tema da nossa live da semana que vem, teoria dos 5 elementos. Vamos já deixar especificado, porque assim fica mais fácil. Quem tem interesse nesse tema, medicina tradicional chinesa, tá? Sim, teoria dos 5 elementos, tá bom? Então a Valéria perguntou aqui, ó, que não conseguiu assistir a outra live. Pouco conheço, me parece ser uma técnica pouco agressiva, mas deve ser minha falta de... Vou procurar estudar e conhecer melhor. Sim, a ventosa é muito legal, tá? Surgiram muitas dúvidas, mas eu falei bastante e vale a pena, né? A ventosa realmente gera um efeito ali de alívio de dor muito significativo na hora para o seu cliente, tá? O que a gente não pode aplicar a ventosa, né? O que a gente tem que tomar muito cuidado é em relação à condição da pele. Então, se tem ferida, se a pele está muito fina, se a pele está muito frágil, muito sensível, ali tem que tomar um pouco mais de cuidado, tá? Fica atento em relação a isso, porque pode dar algumas complicações em relação a isso. A principal delas é a queimadura, que a gente tem que tomar cuidado em relação, né, à intensidade, ao tempo e à condição da pele, tá? Tomando esses cuidados, dá pra gente aplicar tranquilamente. Então, pessoal, é isso. Hoje realmente não foi muito bom, faltou aqui a conexão. Depois, nesse outro espaço agora melhorou um pouco, mas mesmo assim ainda não foi do jeito que a gente gostaria. Tenho que me organizar melhor para isso. Aos poucos a gente vai aprimorando, tá? E semana que vem, um tema teoria dos 5 elementos da medicina tradicional chinesa, tá? Então a gente vai estar divulgando um pouco antecipado. A minha ideia a partir de agora é sempre trabalhar nesse sentido. Então nessa live de hoje eu já coloco o tema da aula que vem. Eu sempre quis aprender e você deu uma boa base geral da ventosa. E isso, a ventosa é bem legal, tá? A ventosa dá esse resultado. Em quanto tempo pode aplicar? De 2 em 2 dias? Essa é uma boa pergunta que o pessoal acabou não fazendo nos stories, né? Você pode estar aplicando de 2 em 2 dias em casos muito necessários, tá? Em casos de deficiência. Sabe quando a reação da pele fica bem pálida? Aí você pode estar aplicando com mais frequência, de 2 em 2 dias, tá? Dia sim, dia não, eu não recomendo, mas a cada 2 dias de intervalo às vezes é interessante. Quando fica pálido, porque aí indica que falta a circulação chegar. Então você aplica de novo e verifica se com o tempo vai ficando mais roxo. Aí quanto mais roxo for ficando, aí você vai espaçando o tempo, não precisa fazer a cada 2 dias, tá? A questão é essa, quando fica bem roxo, bem intenso, você precisa dar um tempo para que o organismo reabsorver. E isso vai demorar de 3 a 5 dias. Em homens costuma ser mais rápido, ou em pessoas que fazem muito exercício físico, que têm uma boa alimentação, que tomam muita água,
essa absorção ela é mais rápida, 3 dias já é mais que suficiente. Agora, em mulheres, né, tendem a demorar mais, até 5 dias, mesmo que que realizam atividade física, que tem boa alimentação e tudo mais, às vezes demora um pouquinho mais, pode demorar até 5 dias. Então, a gente recomenda você trabalhar no mínimo com intervalo de 5 dias a ventosa. Então, eu vou aplicar no máximo, né, 2 vezes por semana, um intervalo de 3, outra de 4, ou uma vez a cada 5 dias, tá? Uma vez por semana é o suficiente, de modo geral, a gente aplica uma vez por semana. Mesmo porque também, lembra que eu falei, eu utilizo a ventosa não como sendo um recurso específico, eu utilizo ele dentro da minha sessão de massagem. Então, se o seu cliente vem 2 vezes por semana fazer a massagem, você pode sim fazer a ventosa ali nessas 2 vezes, de acordo com a reação que vai dar ali da aplicação da sua ventosa, tá? Às vezes até é interessante porque você consegue convencer o seu cliente, que geralmente vem uma vez por semana, e você fala, para dar um efeito melhor nessa ventosa, seria interessante a gente trabalhar 2 vezes semana que vem. Então você vem hoje e semana que vem você vem 2 vezes na semana. Porque se você fizer isso, o resultado vai ser melhor. E é mesmo, né? Tende a ser muito melhor. Então você consegue ter uma resposta melhor em relação a isso. E aí você já consegue convencer o seu cliente a vir mais vezes naquela semana. Mas com um objetivo, com sentido, que vai ajudar ele ali na recuperação, no alívio daquela dor que ele está sentindo, tá bom? Isso, e aí nesse sentido pode colocar no mesmo lugar, sim, tá? Agora, outra boa pergunta nesse sentido, porque eu posso colocar no mesmo lugar, mas se ele tem uma dor muito grande e eu tenho poucos copos, eu posso falar, vem semana que vem mais vezes, porque aí eu consigo aplicar tanto na lombar, depois eu consigo aplicar no ombro, depois eu consigo aplicar na perna e assim por diante, tá? Dá para você variar de acordo com a queixa dele. Não precisa ser sempre na mesma região, mas se ele tem aquela queixa principal naquela região, aí você vai aplicando sim na mesma região, tá? O que você pode fazer também nesse sentido, antes de colocar ali a ventosa fixa, faz o deslizamento, né? Que é como se fosse a técnica da massagem reflexa. Eu não sei se alguém já recebeu a massagem reflexa, aquela que você vai fazendo com um rolinho, deslizando e desgrudando, né? Liberando a aderência entre a pele e as fáscias, tá? Então, quando você faz aquela massagem reflexa, ela é bem dolorida, tá? E a ventosa nesse sentido vai ser a mesma coisa, mas a gente consegue dar uma liberação bem interessante, bem legal, né? Com a ventosa, deslizando. Quando a gente desliza, tem que tomar mais cuidado, porque dói, tá, pessoal? Dói principalmente quando a pessoa tem ali uma aderência ali, tá? Quando tem uma aderência, vai doer mesmo. Só que uma coisa legal, se tem aderência, faz sentido você fazer a ventosa deslizante, porque o alívio que essa pessoa vai sentir depois que você terminar a sessão é impressionante. Pode ter certeza, assim, não tem como a pessoa não sentir diferença nessa hora. Não tem como a pessoa não sentir diferença. Ela vai sentir um alívio muito grande. Lógico que depois, com o tempo, sempre eu falo assim, quando você vai atender um paciente, fazer aquela avaliação quadrada, pegando ali ponto a ponto, não é interessante, tá? Não é interessante. Mas você tem que ter um mínimo de conversa para fazer um mínimo de interpretação do que está causando aquela dor naquela pessoa, tá? Então você tem que fazer uma avaliação, você tem que conversar com o seu cliente, você tem que procurar entender o que está causando aquela dor. É postura? É trabalho? Aconteceu alguma coisa? Foi algum trauma? Tá? Nesse sentido você tem que investigar. Se você não souber disso, não vai adiantar nada, porque às vezes você vai fazer, alivia na hora, mas depois volta tudo. E por que volta tudo? É porque alguma outra coisa está interferindo. A causa não foi eliminada. E a causa às vezes pode ser o trabalho, e não vai ser eliminado aí. Só que aí ele tem que ter consciência de que não é você que não está resolvendo o problema dele, mas sim
por causa da atividade de trabalho dele, ele sempre vai ter aquela dor. A não ser que ele faça o quê? Ou ele mude de emprego, ou ele fortaleça a musculatura, ou ele corrija a postura, tá? Então, existem esses outros meios de abordar. Não ter essa informação, ele vai simplesmente achar que você é que não resolve o problema dele. E não é isso que acontece. Não é isso que acontece. O que acontece é que não deu certo ali você investigar, não passou a informação correta para o seu cliente, tá? Que a possível causa é que a musculatura está fraca e como o trabalho exige muito disso, e aí ele tensiona demais ou está muito fraco e ele precisa fortalecer, ou ele precisa alongar, precisa relaxar, precisa corrigir a postura, precisa melhorar a postura, por exemplo, para poder aliviar e não ter essa dor de maneira mais constante. De modo geral, todas as dores ou são por excesso de tensão, de contratura, de encurtamento, ou são por fraqueza muscular. Que isso tudo vai gerar um desequilíbrio. Se uma região está fraca, ela sobrecarrega a outra. Se uma região está contraturada, tensa, ela também sobrecarrega a outra, tá? Então, uma dessas coisas. E aí você tem que fazer o seguinte, ou ele tem que relaxar, tem que aliviar, bolsa de água quente em casa, ou ele tem que fortalecer, tem que ir para um pilates, tem que ir para uma academia. Não tem jeito, não tem milagre, tá? E lógico que a massagem vai fazer com que ele o quê? Consiga também relaxar essa musculatura. Então, quando está mais contraturado, quando está mais tenso, aí sim a indicação da massagem é muito melhor, é muito mais efetiva, muito mais positiva. Tá ok? Bom, tema da live segunda-feira que vem, teoria dos 5 elementos na medicina chinesa. Não necessariamente a gente vai conseguir falar tudo em uma única live, às vezes a gente vai dividir um pouquinho as lives. A minha ideia também é que a gente consiga colocar essa live lá no YouTube, que aí eu consigo montar uma aula e passar uma aula para vocês mesmo a respeito disso, que vai ser bem legal, bem mais interessante para vocês, tá? Muita gente tem me pedido isso, então eu vou entrar aqui, eu vou tentar conectar com um cabo na internet, aí eu consigo fazer lá no YouTube de maneira mais estável, tá? Em relação à conexão. E aí eu entro aqui no Instagram só para chamar vocês para ir lá no YouTube e assistir a live por lá, porque aí vai conseguir ver os slides, vai conseguir ver todo o material, tá? Em cima da estria, é recomendado fazer o deslizamento? Pode depois do mesmo de fazer a sucção deixar em cima? Pode, na verdade sim. Quando a gente faz o deslizamento, e aí independente se tiver estria ou não, o que a gente tem que tomar cuidado na estria é em relação à inflamação. Então, quando tiver muito inflamado, é melhor deixar fixo, tá? Que aí você faz a ventosa, inflama, e aí depois ele vai fazer aquela limpeza, tá? Agora, se tiver aquela estria já branca, mais crônica, aí pode fazer o deslizamento e depois pode deixar fixo também, não tem problema. Na estria, por exemplo, tá? O que tem que tomar cuidado é que às vezes, quando é aquela estria mais vermelho, ela é mais sensível, né? Então, o cliente vai ter mais dor, então controla ali a intensidade nesse sentido. Eu não recomendo, quando está mais agudo, você ficar deslizando. Aí faz só a fixa mesmo, tá bom? Só a fixa mesmo. Então, pessoal, até mais. Muito obrigado por terem assistido. Desculpa aí as falhas de conexão e aos pouquinhos a gente vai melhorando. Por mais que estava ruim, eu não queria deixar de fazer para não perder o nosso ritmo, tá bom? Abraços e até semana que vem, tema Teoria dos 5 Elementos. Tchau, tchau!